Tudo bem, pessoal? Então hoje uma discussão com spoilers sobre Hillbilly Elegy, Era Uma Vez um Sonho. Vou abrir espaço aqui também para a gente discutir sobre o livro, escrito pelo J.D. Vance, publicado originalmente em 2016. Falei tanto sobre como eu esperava e como eu aguardava Hillbilly Elegy aqui no canal, né? Pelas prévias de roteiro adaptado também tinha deixado a recomendação dessa obra. O meu pensamento era mais ou menos o seguinte: alto investimento, Netflix, Glenn Close, Amy Adams, Ron Howard. E por mais que você questione até a intenção do diretor, por várias vezes ele falou que ele queria levar a obra base para o cinema. Então eu pretendo aqui fazer uma divisão, pretendo primeiro comentar sobre o livro, depois vou comentar sobre o filme com spoilers, vou deixar a divisão na timestamp. Se você leu Hillbilly Elegy, viu o filme, fique à vontade para falar o que você achou. Se você não leu e tem curiosidade para ver a base, por que esse livro é considerado tão polêmico, seja bem-vindo para essa discussão. Se eu desviar muito o meu olhar é porque eu tenho um bloquinho de notas e tópicos aqui na minha frente só para não deixar fugir nenhum assunto. Bom, em primeiro lugar, eu acredito que a gente vai ter aqui um caso de várias pessoas que vão gostar da obra por conta do tom do melodrama, por conta da história que ela é desenvolvida, mesmo que apresente uma descaracterização total do que o próprio J.D. Vance escreveu. Considero todas as decisões tomadas pelo Howard, como falei no vídeo anterior, questionáveis, extremamente apelativas, e ele renova o conceito de Oscar bait aqui, porque aqui ele consegue, de forma extraordinária, tirar toda a discussão que existe sobre pobreza, sobre desigualdade social. Ele acaba escanteando tudo e com isso ele reforça estereótipos. Bom, mas vamos lá. Era Uma Vez um Sonho, então foi publicado em 2016, e na época da eleição do Donald Trump, vários comentaristas políticos acabaram renovando ainda mais o interesse pelo livro, já que eles propuseram a seguinte linha de argumentação: olha, se vocês lerem essa obra do J.D. Vance, você vai entender muito bem a ascensão republicana, você vai entender muito bem como o trabalhador pobre daquela região específica, dos Apalaches, ele deixou de lado o Partido Democrata e comprou a ideia do Trump. A primeira questão controversa desse livro, que segue do primeiro ao último capítulo, é a seguinte: que o J.D. Vance, ele usa o argumento de que, como morador da região, ele pode dar uma excelente visão sobre cultura, sobre pobreza e sobre desigualdade social. Existem vários artigos, vários livros também de acadêmicos que acabaram desconstruindo toda a proposta do J.D. Vance. Eu não vou tratar sobre eles aqui, mas eu vou deixar os links na recomendação na descrição. A tradução do título para o português é péssima, mas é até compreensível, porque você perde um pouco da essência do próprio termo, porque hillbilly, tradicionalmente, ele é usado nos Estados Unidos para mencionar de forma depreciativa toda a cultura dos Apalaches. Salvo raras exceções, quando ele é utilizado da mesma maneira que você utilizaria, por exemplo, o white trash, o lixo branco. Tivemos vários estudos para a desconstrução desse termo hillbilly, só que é aquele tipo de palavra que carrega consigo ainda uma série de preconceitos, uma série de estereótipos. O J.D. Vance, ainda assim, ele acaba abraçando esse termo porque ele quer te mostrar o cotidiano e ele quer te mostrar também a cultura. E ele diz o seguinte: as duas grandes bases do povo hillbilly são trabalho e lealdade. E essa lealdade é sempre ligada a figuras familiares, o pai, a mãe, o avô, a avó. Só que o J.D. Vance também diz o seguinte: de nada adianta ser um povo trabalhador quando você tem um grande problema estrutural, que é a pobreza. Quase todas as famílias lutam dia a dia, no caso de você comprar comida para ter algo para jantar no final da noite, para ter algo para beber também. Então, com isso, você tem um problema muito grave com drogas e um problema muito grave também com o consumo de álcool. O J.D. Vance, por exemplo, ele diz que na região dele ninguém tinha ensino superior. Aliás, que ninguém colocava como objetivo, como sonho, ir para uma faculdade e melhorar a partir da faculdade, a partir de uma nova formação, a sua vida, né? Não. Era aquela questão assim: você ajuda a sua família quando adolescente, quando adulto você cria uma nova família, ainda preso naquela mesma região. O autor reconhece o preconceito que existe do resto dos Estados Unidos também sobre os próprios hillbillies, e aqui eu abro um parênteses: boa parte desse preconceito ainda é sustentado em estereótipos dos próprios filmes de Hollywood. Mas, enfim, e o J.D. Vance, ele acaba até mencionando na introdução que enquanto várias pessoas torcem o nariz, ele acaba os vendo como amigos e também vizinhos. É a partir desse momento que ele usa o nós, a partir desse momento que ele quer definir a cultura hillbilly, a partir desse momento que ele quer definir o cotidiano hillbilly,
tendo em vista suas experiências, e por isso é tão controverso, porque tem pessoas que não aceitam de forma alguma a caracterização que ele dá, que não aceitam de forma alguma a discussão sobre desigualdade social que ele faz também, porque assim, apesar de ser um livro de memórias, também é uma obra política. É uma obra que ela esteve em alta na eleição de 2016 e é uma obra agora que ela volta para a discussão com a vitória do Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Mas vamos para uma breve sinopse. O J.D. Vance ele traça toda a história da sua família, como eles saem de Kentucky, vão para Ohio em busca de melhores trabalhos, em busca de melhores condições também. Ele recorda desde cedo dos graves problemas da sua mãe, problemas com remédio, problemas com uso de substâncias, e também reforça bastante a tradição local, essa questão de você ser muito vinculado a essas figuras. No caso dele, o avô, a avó. Ele diz o seguinte, que o pano de fundo também tem que ser lembrado. Qual é o pano de fundo? Uma região que tem, então, essa série de problemas com o alcoolismo, especialmente. O alcoolismo ele é usado como escape. Teve problemas com alcoolismo, com o seu avô, motivo inclusive de brigas violentas com a avó, isso acabou sendo aproveitado em uma tomada do filme, por sinal. Aí tem a questão da sua mãe também, com abuso das drogas. Enfim, a tendência, se você está naquela região, a tendência seria ficar na zona de conforto. A tendência, no caso do J.D. Vance, seria trabalhar e seria ou usar drogas ou abusar do álcool também. Veja, eu estou seguindo apenas o livro. Tudo que eu estou falando aqui já foi debatido e questionado por várias vezes e eu discordo muito também da abordagem do J.D. Vance em vários aspectos. Eu acredito, por sinal, que o tratamento que ele dá ao problema das drogas na região é extremamente superficial, por exemplo. Mas seguindo, o livro conta então da relação de parceria que o Vance tinha com seus avós, os problemas da mãe depois que começam com novos namorados, pessoas que acabavam abusando dela e ela acabava descontando no seu filho também. Algumas poucas passagens são aproveitadas em Hillbilly Elegy. Ponto de virada na vida do J.D. Vance, a sua avó. A sua avó que dá a ele todo esse suporte, então, para ele lutar, para ele conseguir tirar notas melhores na escola, para ele se dedicar aos estudos e depois sair, então, daquela zona de conforto. Ele diz que seria como se ele tivesse uma corrente que agarrava ele naquela região e ele teria que sair daquilo. O Vance ele dá um grande destaque para a discussão sobre os problemas sociais da região e ele diz o seguinte, que ele ouvia muito, você tem que buscar ter mais sucesso que os seus avós. Só que era aquele diálogo vazio, porque, de fato, não era oferecida a ele qualquer oportunidade de avançar, qualquer oportunidade de mudança de vida. Então, a própria região acabou abraçando essa retórica derrotista desde a década de 1970, quando existe o grande empobrecimento que as indústrias deixam ali aqueles estados. Isso acabou isolando ainda mais aquelas famílias, porque elas não tinham para onde correr, elas não tinham para onde fugir, e também gera um outro problema, né, do subemprego, que você precisava de trabalhos que pagavam muito menos para conseguir então colocar comida na mesa, para conseguir viver dia a dia. Junto de todos esses problemas, o Vance abre espaço para discutir então a identidade hillbilly. Ele pega muito na questão crítica sobre o homem hillbilly, que tinha que esbanjar coragem, ele critica essa visão do macho hillbilly. Na realidade, ele usa como exemplo a escola, que não era aceitável um jovem daquela região ter boas notas na escola. Por quê? Porque quem deveria ter notas boas seriam as meninas. Os homens tinham que fazer outras tarefas. Isso, inclusive, é aproveitado no filme, mas de maneira extremamente descaracterizada e superficial. O Vance ele faz também no livro uma série de debates sobre a importância da religião, mas o que interessa mesmo é a discussão política que existe. Aí você poderia dividir democratas e republicanos. Como que os governos, desde a era Carter, final da década de 1970, perderam todo o feeling com aquela região. Como aquela região ela acabou sendo vista como uma região que não tinha mais recuperação, não tinha mais como prosperar. E aí, dentro de toda essa perspectiva do self-made man, o Vance ele acaba criticando muito os programas sociais. Então você tinha até um termo welfare queen, que foi muito usado na época do governo Reagan para falar sobre quem abusava dos programas de seguridade social, e o Vance ele coloca isso também para discussão. Veja, um dos pontos controversos é que ele tenta trazer essa identidade hillbilly e ele tenta promover essa discussão da identidade hillbilly
como se fosse única, como se você não pudesse discordar. Por isso que tantos acadêmicos acabaram fazendo estudos posteriores, né? Um exemplo que ele cita seria no dia do recebimento do food stamp, que seria uma espécie de vale-refeição, e como as pessoas daquela região acabavam torrando tudo em um dia com alimentos caros, ou seja, não existia o planejamento familiar. Então os críticos do J.D. Vance falam, cara, tá fazendo uma análise a partir de uma experiência e tu tá colocando isso como identidade hillbilly? Será que é isso mesmo? Será que todas as pessoas abusam dos programas de seguridade social do governo? Eu deixo essa reflexão e faço essa menção para que, se você tem curiosidade de ler mais sobre as polêmicas, olha, você vai encontrar muito material. E aí você pega todos esses problemas estruturais e crônicos na leitura do J.D. Vance, que pode ser aplicado para sua mãe, para o seu avô, por exemplo, e pergunta: qual a leitura política e por que esse livro é tão polêmico do ponto de vista político? Uma reflexão que pode ser analisada levando em conta 2016 é que essa cultura Apalache, aí você está falando de pessoas em Kentucky, Ohio, Pensilvânia, Virgínia, entre outros estados, elas não confiavam mais no Partido Democrata. Algumas, na verdade, não viam confiança na figura da Hillary Clinton, mas o especial é que elas se conectaram muito com um slogan, o Make America Great Again. Ou seja, no Donald Trump, os hillbillies não viam um político tradicional. Eles viam um político que prometia fazer muito pela classe trabalhadora, o colarinho azul, e que colocaria eles em primeiro lugar. Em última análise, ajuda a entender como aquele povo ele acabou comprando toda essa retórica do Donald Trump. Na seguinte máxima: se você está pobre, se você está mal de vida, não é por culpa sua, mas é por culpa do contexto, é por culpa da política dos últimos anos do governo democrata. Lembrem-se, estamos falando aqui de 2016. Ou seja, o mexicano que está tirando seu trabalho, aí vem com a ideia do muro. As fábricas que estão indo para a China, e aí vem a ideia de priorizar as fábricas dos Estados Unidos. Na máxima, sempre aponte o dedo para os outros, né? Então, o livro do Vance, ele é questionável, ele é polêmico em vários pontos, mas o que eu quero deixar claro nessa análise é o seguinte: é impossível desvincular a história da política, mesmo que você discorde totalmente de todos os pontos marcados pelo Vance, sobre questão de droga, sobre questão de álcool, sobre programas de seguridade social. Você tem que levar em conta que a experiência dele é pautada no contexto, é impossível tirar aquele contexto. E adivinhe o que acontece no filme. Descarta tudo isso, é inacreditável. É a renovação do termo Oscar bait. Eu nunca vi, até eu posso fazer um exercício maior, mas eu nunca vi um filme com pretensão de Oscar, como é o fato aqui. Acredito que pode ser reconhecido na categoria de maquiagem a Glenn Close como atriz coadjuvante, mas eu não me lembro de ver um filme que descaracterizou a obra base a ponto de que você tem uma introdução de 5 minutos com um contexto básico sobre aquele local, e aí depois o foco é pura e unicamente no melodrama. Gente, vários diretores queriam esse projeto, vários estúdios queriam esse projeto, ficou nas mãos do Ron Howard. A gente sabe que ocorreu inclusive um leilão pelos direitos de adaptação. Com 10 minutos de filme, os personagens já estavam na tela e o longa sequer ele consegue sustentar a apresentação deles. Ele precisa de narração e de várias cenas desconexas para então oferecer essa proposta de análise tendo em vista 2 períodos da vida do J.D. Vance. Logo a gente nota, né? Eu acho que com 10 minutos já dá para ficar claro que a discussão não está na região propriamente dita. A discussão está no drama daqueles personagens. O que passa pela minha cabeça é que a pessoa que fez essa adaptação selecionou partes que considerava a melhor do livro, tirou todo o aspecto social, econômico e político e reescreveu tendo em conta essa proposta de melodrama. São vários problemas, e aí eu repito um argumento que falei no vídeo anterior, que usei no vídeo anterior. É difícil criar uma conexão com essa história, é difícil criar uma conexão com esses personagens. Esse vai e vem, o uso de flashbacks é muito grande. Eu realmente me questiono se a ideia do Ron Howard era de fato fazer esse tipo de análise, fazer esse tipo de divisão em 2 períodos, ou se isso foi uma decisão a posteriori, na pós-produção, para dar aquela elegância. Com 25 minutos de rodagem, a gente tem a Amy Adams, que interpreta a mãe do J.D. Vance, já ameaçando e agredindo o filho. O que você tem para sustentar isso? Superficialidade. Uma superficialidade que absorve todo o roteiro. Esse é um filme extremamente covarde, porque eu tenho certeza que o Ron Howard ele não concorda com a maioria das coisas que o J.D. Vance acabou escrevendo, especialmente na questão da desigualdade social, nessa análise política e econômica feita pelo autor. Então a pergunta que fica para mim é por que ele entrou nesse projeto? E a única explicação que eu encontro
é a seguinte, que ele pensou em reconhecimento nas premiações, é que ele pensou que ele teria aqui um filme lançado pela Netflix com 2 atrizes de ponta. A gente já sabia de toda a expectativa em torno da Glenn Close, já existia uma longa especulação sobre o tão sonhado Oscar da Glenn Close, que ele quis se aproveitar disso para promover o seu filme, para promover então essa ideia. Uma ideia absurda na minha visão, porque você remove toda a política, fica apenas com o drama, mas não tem como fazer isso de uma forma no mínimo satisfatória, eu acredito. Ao invés de refletir sobre essa parcela da população dos Estados Unidos que tradicionalmente é deixada de lado, o Ron Howard apenas reforça estereótipos. Mais uma vez, Hollywood jogando contra aquela população. Tem um momento de Hillbilly Elegy que mostra para mim como essa adaptação é fraca, como essa adaptação é ruim, que é aquela cena de quando a personagem da Amy Adams tá no hospital e aí avisam o J.D. Vance, olha, ela não pode ficar aqui porque ela não tem plano de saúde. Isso é usado, claro, para explicar primeiro para o espectador o que estava acontecendo, para tentar criar algum vínculo com o drama, mas remove totalmente a discussão feita sobre sistema de saúde, sobre acesso à saúde nos Estados Unidos pelo autor. A partir daquela passagem, o J.D. Vance quer sustentar as ações da sua mãe, porque que ele também tomou determinadas atitudes. O que eu senti? Ron Howard não quis trazer isso porque talvez ele tinha vergonha do argumento do J.D. Vance, ou talvez ele queria apenas aquele drama típico de Oscar, o famoso Oscar bait. E agora fazendo o seguinte exercício, deixem o livro de lado, analisem apenas o filme. Sabe o que eu senti também? Que o diretor em vários momentos talvez ele tentou universalizar essa história, ou seja, ele tentou dizer que aquela história poderia acontecer na Flórida, poderia acontecer em Nova York, na Califórnia ou em qualquer outro país do mundo. Só que existe uma profunda desconexão muito por conta do gap temporal. Uma hora o J.D. Vance é criança, outra hora ele já é adulto. E aí não adianta você colocar com linhas superficiais como a da personagem da Amy Adams falando o que você fez quando você estava longe de mim, etc. Como foram as coisas. Gente, realmente, eu fico muito feliz por quem conseguiu comprar esse filme como melodrama puro. Infelizmente, a minha experiência foi a pior possível. Nós temos aqui um festival de cenas que até eles tentam colocar como relevantes para a história, mas que não são nem um pouco relevantes para a condução da trama. Vou dar um pequeno exemplo. A morte do vô do J.D. Vance. A reflexão que ele faz no livro sobre como toda a família mudou a partir daquele dia. No filme, é aproveitado de uma maneira extremamente precária. Aliás, a montagem desse filme é a pior montagem de 2020 na minha visão. Realmente é uma seleção de melhores momentos do livro, vai e vem, uso de flashbacks, total desconexão, total falta de vínculo com esses personagens, você não se interessa por eles. Talvez você se interesse pela Glenn Close não por conta da personagem dela, mas porque é a Glenn Close. E no final do filme ainda, eles tentam aproveitar cenas que eu acredito que eles teriam descartado. E aí vem como uma espécie de livro de memórias soltas. Para exemplificar, peguei uma sequência de tomadas. A gente tem, primeiro, a morte do avô do J.D. Vance, seguido de uma cena de abuso de substâncias e demissão da mãe do J.D. Vance do seu emprego, seguida por gritaria e confusão nas ruas. Qual é a conexão emocional que você vai criar com o personagem? Qual o vínculo que você vai criar com o personagem dessa forma? Você não consegue dar início e dar fim para uma narrativa porque você tem a necessidade de ficar nesse vai e volta. E até começar esse vídeo eu estava pensando em uma palavra para definir Hillbilly Elegy e agora durante essa argumentação eu encontrei. É covarde. É um filme extremamente covarde. É covarde por apresentar pobreza e rejeitar esse tipo de discussão. É covarde por não analisar a região. É covarde por mencionar indiretamente a desigualdade social e sequer dar uma visão sobre isso. E você não precisaria dar a visão do autor. O Ron Howard poderia muito bem dar a sua visão como realizador. O que você tem em Hillbilly Elegy? Uma história que busca te inspirar em torno do self-made man. A relação com a mãe é totalmente descaracterizada. Fico com pena porque adoro a Amy Adams, mas que não teve o espaço que ela merecia aqui. O filme constantemente busca refúgio nos estereótipos, aproveita o que há de pior na questão de abuso de substâncias, especialmente e vício. O avô do J.D. Vance é usado em 3 cenas e a avó, ainda que seja mencionada de forma coerente com o que é apresentado no livro, não tem esse mesmo poder e ela mereceria também mais espaço de tela. Inclusive, em vídeos anteriores eu falava o seguinte, que eu não ficaria surpreso se a protagonista desse filme fosse a Glenn Close, porque o livro ele deixa total espaço para isso. E fico curioso também para ouvir a opinião de vocês, quem leu o livro e quem não leu o livro, o que vocês acharam do filme, certo? Então seria esse o vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!